O meu nome é Daniel Adrião, eu sou consultor, trabalhei muitos anos como jornalista, tenho intervenção política, sou um ativista político, bato-me por causas políticas e sociais e sou autor de um livro que retrata o período da intervenção da Troika em Portugal. O livro chama-se Portugal a meia haste, os últimos dias de um Estado vassalo. O euroceticismo é uma desconfiança relativamente às instituições europeias. Mas acho que muito mais do que um ceticismo relativamente à Europa, enquanto ideia, é uma grande desconfiança relativamente ao funcionamento e à organização das instituições europeias, da União Europeia. E, portanto, eu sinto que os eurocéticos, de facto, têm vindo a crescer, sobretudo por três ordens de razão. Não tem apenas a ver com a questão do funcionamento das instituições europeias, tem a ver com a própria situação socioeconómica, por exemplo, na União Europeia, que sofreu, de facto, muito com a crise financeira de 2007 e 2008, não é? Com a crise das dívidas soberanas, países da União Europeia que passaram por situações de grande dificuldade, sobretudo os países do sul da Europa, não é? Os países do Mediterrâneo, e de facto isso levou a que o capital de queixa relativamente às instituições europeias aumentasse, sobretudo nos países do sul. Mas claro que não é apenas as questões de natureza socioeconómica que são responsáveis pelo euroceticismo. Também questões que têm a ver com a crise migratória, por exemplo. E depois ainda há uma terceira dimensão, na minha perspectiva, com o euroceticismo, e que tem a ver com o déficit democrático na União Europeia. Uma das críticas que se faz ao funcionamento da União é que, de facto, ela é pouco próxima dos cidadãos. Os cidadãos são, muito poucas vezes, chamados a participar e a intervir nas grandes decisões europeias. E, portanto, tudo isso são fatores que eu acho que têm contribuído para o aumento do euroceticismo e uma grande desconfiança relativamente à União Europeia nos últimos anos. O impacto do euroceticismo é muito grande. Nós, aliás, vimos agora isso com o Brexit, não é? O Brexit é um produto, não é, da vitória dos eurocéticos. Alguma dose de euroceticismo moderada é positiva para a própria União Europeia, porque permite, de facto, melhorar e aprofundar os mecanismos democráticos e de transparência na União Europeia. É a reforma institucional da União Europeia. Eu acho que essa é a primeira medida para combater o euroceticismo, é de facto fazer uma reforma institucional da União Europeia, mudar os tratados, flexibilizar e apostar mais na convergência. Eu acho que o grande programa que tem feito de facto muito pela mobilidade na União Europeia e pela aproximação e conhecimento mútuo tem sido de facto o programa Erasmus. O Erasmus e o Erasmus+, de facto, julgo que envolveram já quase 9 milhões de cidadãos, jovens cidadãos europeus, em projetos de mobilidade estudantil. E eu acho que isso foi, de facto, dos projetos mais interessantes da União Europeia. É um projeto de bandeira. E por isso é que talvez os jovens tenham, de facto, uma opinião muito favorável à União Europeia. Entre os jovens, a União Europeia é muito popular. É? Os jovens têm muito boa opinião da União Europeia, precisamente porque, se calhar, muitos deles beneficiaram desses programas que, não há dúvida nenhuma, constituem, numa idade muito importante, é útil que os estudantes saiam dos seus países, conheçam novas culturas, aprendam novas línguas e, portanto, esse é o projeto que tem a cara da União Europeia. Se há um projeto na União Europeia que, de facto, mostra aquilo que pode ser o projeto europeu e que deve ser o projeto europeu, de comunhão entre europeus, é, sem dúvida nenhuma, o programa Erasmus.